do Senhor, irmãos e irmãs. É uma alegria sempre estar aqui nessa igreja querida, Casa na Rocha, de povo bem hospitaleiro. Eu e a Jane, a gente gosta muito de estar aqui junto com vocês. E eu fico muito contente também quando tem vocês lá em Campo Mourão. A última vez, a penúltima vez, foi uma leva, né, pastor Giovanni? Foi uns 10 para lá. Foi muito bom. Agora, na outra terça, vamos ter mais um fascículo, né? É dia 22. Isso. Então, terça-feira, dia 22, nós vamos ter os últimos dias de curso. Quem quiser participar, pastor Giovanni disse, procura ele depois, né? Vai ser uma benção. Quantos que estão aqui, que já teve pelo menos uma vez do CETEL assistindo o curso, levante a mão. Olha que maravilha. Então, vamos aumentar esse número aí, né? Vamos aumentar. Muito bem, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem. Eu vou ler 3 textos, geralmente eu não faço isso, mas hoje, devido à mensagem, eu vou ler 3 textos com vocês bem rapidamente. São textos iguais, para a gente poder trabalhar naquilo que eu tenho proposto para vocês. O primeiro texto que eu vou ler está não preciso abrir, depois vocês vão abrir o que eu vou pedir, mas esses 3 textos, irmãos, não preciso abrir, apenas escutem. Êxodo 3,15 diz assim: disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Guarde bem esse texto aí no teu coração. O outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Mateus 22, 32, que diz assim. Mateus 22, 32 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E também Atos 3, versículo 13 diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. São 3 textos parecidos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Interessante quando você para observar, esta fala é uma fala de Deus, não é uma fala do homem. O homem fala com Deus de outra maneira. Jeová Jireh, Jeová Nissim, Jeová Sabaoth. Mas quando Deus vai falar de si para os homens, ele se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora, a grande questão é essa. Por que ele não disse que ele é o Deus de Adão? Adão foi o primeiro homem. Adão pecou, mas Abraão também. Por que ele não disse, eu sou o Deus de Abel? Porque Abel, a gente sabe pelas escrituras, que Abel foi o filho escolhido para ser o descendente do Messias. Por que ele não cita esses nomes? Por que ele fala Abraão, Isaque e Jacó? Por quê? Por uma razão muito interessante. Abraão, Isaque e Jacó, cada um deles tiveram uma experiência diferente com Deus. Cada um deles, eles não tiveram a mesma experiência. Eles tiveram experiências diferentes com Deus. E essas experiências diferentes com Deus é a experiência que todos nós devemos ter. Da seguinte maneira, assim como Abraão, Isaque e Jacó tiveram cada um uma experiência diferente, nós devemos ter as 3 experiências deles em nossas vidas, de maneira igual. E é exatamente isso que eu gostaria de falar com os irmãos dessa noite. Quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? Alguém chega e encontra com você e fala, você é cristão, crente? Sou.
Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. O que isso significa para você? O que você responderia? Se Abraão, Isaac e Jacó estivessem aqui agora, e a gente perguntasse para eles, o que significa para você acreditar em Deus? Eles teriam a resposta. Eu gostaria, nesta noite, neste momento, compartilhar com vocês as 3 experiências que eles tiveram e que são experiências que todos nós devemos ter na nossa vida. Vamos lá? Vamos descobrir isso? O pastor Giovanni já orou, acredito que Deus já ouviu a oração. Primeiro, Abraão. Abraão teve a experiência da fé. Abraão teve a experiência da fé. Eu gostaria de ler um texto com vocês, em Hebreus, agora sim, vocês, por favor, abram o livro da palavra de Deus de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11, verso 17 a 19. Hebreus, capítulo 11, verso 17 a 19, quando diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Irmãos, olha que cena interessante. Abraão, ele é esse homem da fé, ele é o pai da fé. Mas, o que é fé? Aí alguém vai dizer, fé é acreditar em Deus. Não, fé não é acreditar em Deus. O que é fé? Veja, a chuva. A Bíblia vai dizer, e preste atenção no que você vai ouvir. Se você procurar no Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra fé. Aliás, a única vez que você vai encontrar, a única vez em todo o Antigo Testamento, a palavra fé é em Abacuque, quando ele vai dizer, o justo viverá por fé. A exceção desse versículo, você não vai ver em nenhum outro texto da Escritura do Antigo Testamento a palavra fé. Mas por que Abraão é chamado o pai da fé? E por que o autor de Hebreus diz que pela fé se não há a palavra fé no Antigo Testamento? Não é interessante? Então vamos lá. A palavra usada para a equivalência à fé no hebraico é emuná. Emuná, ela é uma palavra que se equivale à fé, mas emuná é uma palavra que significa uma confiança por experiência. Uma confiança absolutamente firme, forte, racional. Isso é emuná no Antigo Testamento. Por exemplo, você vai atravessar um rio. Você vai entrar naquele bote, você vai entrar naquele barco e você vai navegar até o outro lado do rio. Quando você chegar lá, você vai dizer para as pessoas, aquele barco, ele é confiável. Você pode subir nele que você vai chegar aonde você quiser. Isso no Antigo Testamento é emuná, é essa confiança firme, é pisar numa rocha e falar, essa rocha me aguenta. Eu vou ficar nessa rocha, essa rocha me sustenta. Isso é emuná. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele tinha emuná, que no Novo Testamento o equivalente é fé. Então, o que de fato Abraão tinha? Abraão tinha uma confiança inabalável, porque Abraão tinha uma experiência sólida com Deus. Uma experiência sólida, não era uma experiência assim aleatória, um achismo, uma experiência assim, vamos que dá certo. Não, ele tinha a plena certeza, a plena confiança, porque ele havia experimentado. Deus é um Deus que pode ser experimentado. Deus é um Deus que pode ser realmente testado de maneira sensorial. Por exemplo, tem um versículo na Bíblia que vocês conhecem bem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A palavra provai no hebraico é ta'am.
Ta'am é uma prova sensorial, é o que eu acabei de fazer. Essa água está geladinha. Isso é Ta'am no hebraico. É a mesma palavra que é usada no Salmo 37 para dizer, ó, Ta'am, Deus, e vede que Ele é bom. Ou seja, no Antigo Testamento, ele trabalha com bases sólidas. Abraão, ele tinha uma confiança sólida em Deus. Por que ele tinha essa confiança sólida em Deus? Porque ele tinha um relacionamento sólido com Deus. Então, veja bem, e preste atenção no que você vai ouvir de Deus aqui. Olha, eu vou ler esse texto outra vez, e ele passa tão desapercebido. Olha só o que o autor de Hebreus vai dizer. Vai dizer assim, no Hebreus capítulo 11, versículo 17, vai dizer que Deus pediu o filho, etc, etc. Mas olha o verso 19, o texto, o autor de Hebreus, que de acordo com Martim Lutero foi Apolo, então foi mesmo porque Lutero falou. Então veja, o autor de Hebreus, ele vai dizer uma coisa que Moisés não disse. Porque Deus não revelou para Moisés, mas revelou só para o autor de Hebreus. Olha o que ele disse, verso 19. Por que Abraão estava disposto a sacrificar Isaque? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas você vai falar assim, ok, é isso mesmo, Deus ressuscita mortos ou não ressuscita? Qual é a base que nós temos da ressurreição dos mortos? A ressurreição de Cristo. Então, como é que nós cremos que Deus é um Deus que ressuscita mortos? Porque há evidências nas Escrituras. Mas qual era a evidência do tempo de Abraão? Zero! Ressurreição de mortos não era um assunto que havia em pauta no período dos patriarcas. Falar de ressurreição de mortos no período dos patriarcas era falar de uma bobagem sem tamanho. Mas Abraão tinha emuná. Ele falou assim, se Deus pediu o meu filho em sacrifício, eu vou sacrificá-lo, o meu filho morrerá, mas o Senhor vai ressuscitá-lo. É o que diz o testemunho das Escrituras. O que é isso? É emuná. A Bíblia vai dizer em Romanos 4,16, esta é a razão porque provém da fé, para que sejamos segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Aí olha o que Paulo vai dizer, Abraão é o pai de todos nós. Abraão é o pai da fé. Agora eu pergunto, como está a sua fé? Será que a gente tem uma fé absurda como a fé de Abraão? A experiência de Abraão é a experiência da fé. Ele podia confiar em Deus. Ele podia experimentar de Deus. Ele poderia passar a vida inteira debaixo de tribulação. Ele tinha emuná. Ele tinha fé. Ele tinha uma confiança inabalável. Ele tinha fé. Veja, nós vivemos num período, meus irmãos, na história da civilização humana, que os sociólogos chamam de pós-modernidade, que é a época da desconstrução de princípios, que é a época da desconstrução dos conceitos e dos sistemas construídos. É o império do relativismo, é o império do subjetivismo, é o império onde os valores supremos como Deus, unidade, verdade, entram em falência. Nós vivemos dentro desta sociedade, nessa época em que se caracteriza pelo hedonismo, pelo prazer, não importa como chega esse prazer. Vivemos na época do aniquilamento da moral. E a grande questão é, numa época dessa, de falta de compromisso com tudo e com todos, como está a nossa fé? Qual é a experiência de fé que nós temos? Qual é o nível de relacionamento que a gente tem com Deus? Se Abraão estivesse aqui agora, e se eu perguntasse para ele, Abraão,
para você, o que significa crer em Deus? Abraão diria: Deus é um Deus que a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Hebreus 11, 17 é muito claro quando ele fala nesse período de fé. Agora, veja, o pedido de Deus para Abraão é abominável para nós, é ou não é? Pedir um sacrifício humano e ainda de um filho. É como se Deus estivesse falando assim para Abraão: Abraão, é verdade. Eu não quero que você faça algo tão terrível, mas o meu filho vai ser sacrificado por você. Essa experiência de fé que Abraão tem. Tiago 2, 21. Não foi nosso pai Abraão justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você vê que a fé estava trabalhando com as suas obras. E como resultado das obras, a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Numa época em que Deus é uma figura descartável na sociedade. Numa época onde a figura de Deus é desprezada na sociedade. E nós vivemos nessa sociedade. A pergunta que eu faço para todos nós é: que nível de fé nós temos? E eu não estou falando de fé de acreditar em Deus. Fé não é acreditar em Deus. Fé é uma confiança inabalável em Deus. Acreditar, eu posso acreditar também. Eu posso acreditar no Val. Eu posso me dar mal, mas eu acredito nele. Eu posso acreditar no pastor Rildo. Pastor Rildo, você vem aqui amanhã? Eu vou, pastor. Pode deixar que amanhã eu vou. Eu acredito que ele vai vir, mas o pastor Rildo pode furar o pneu do carro, pode ter um problema no motor. Ele está preso a limitações. Você pode confiar, mas você não tem, você pode acreditar, mas você não tem certeza que aquela pessoa vai cumprir aquilo, e nem mesmo você. Mas Deus não é assim. Por isso que nós não acreditamos, a gente confia em Deus. E essa é uma confiança inabalável. Abraão vai chegar e vai dizer: eu vou sacrificar o meu filho, porque Deus vai ressuscitá-lo. Isso é emuná, confiança. Muito bem, em segundo lugar, a segunda experiência que nós temos, a primeira: eu sou o Deus de Abraão. Qual é a experiência de Abraão? Fé. Se a gente perguntar para Abraão: Abraão, o que significa acreditar em Deus para você? O que ele diria? Deus é um Deus que temos que ter fé. Segundo lugar, Isaque. Isaque, ele tem a experiência da obediência. Vamos ler Gênesis 22. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. E a gente vai ler Gênesis 22. E nós vamos encontrar o seguinte a partir do verso de número 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta do Isaque é uma pergunta de um menino que tem experiência cultica. Ele sabe o que o pai faz. Ele sabe que o sacrifício tem que ter um animal, tem que ter a lenha, tem que ter o altar. É a experiência de Isaque, porque Isaque cultuava com o pai todo dia. Ok. Continuando. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegando ao lugar em que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único
filho. Preste atenção. Isaac tem aproximadamente 14 anos. 15. Ele está indo para o pai para um lugar que nem o pai sabia. Ele, menino curioso. Pai, nós estamos indo aonde? Ah, nós vamos num lugar aí. Beleza. Chega mais um pouquinho. Pai, nós estamos indo aonde? Isaac, nós vamos cultuar a Deus. Ora, cultuar a Deus, o que vinha na cabeça dele na hora? O que vinha na cabeça do Isaac na hora? O sacrifício. Não vamos cultuar a Deus? Vamos. Opa, mas cadê os paramentos? É você. É você, meu filho. Ele tem 14 anos. Ele falou, eu? O que o menino de 14 anos ia fazer? Mandou. O pai tem 100 anos, ele tem 14. O pai não me pega nunca. Eu sei o caminho de casa. Aliás, vou ficar uns 3 dias fora de casa para o pai esquecer. Por que Isaac não fugiu? Sabe por que o Isaac não fugiu? Por uma razão. Pai, por que o senhor vai me sacrificar? E o pai disse, porque Deus mandou. E Isaac vai dizer, se Deus mandou, a gente tem que obedecer. Se Abraão é o pai da fé, Isaac é o pai da obediência. Ele se aceitou ser sacrificado. E o texto é tão interessante, pastor Giovanni, que o texto mostra um Isaac passivo. Porque ele aceita o pai amarrá-lo. Ora, a experiência de Abraão com Deus assim é uma. A experiência do filho assim é outra. São 2 visões diferentes de Deus. Esse aqui fala, Deus, a gente tem que ter fé e ele vai ressuscitar meu filho. E o outro aqui é, Deus tem que ser obedecido. Ora, irmãos e irmãs, até que ponto a gente obedece a Deus? Agora eu quero dar uma palavra sobre obediência. O que é obediência? Obediência não é só cumprir uma ordem. Obediência não é só cumprir uma missão. Não. A obediência vai além disso. Obediência é fazer algo que você não quer fazer, mas quem deu a ordem é alguém que você ama. Isso é obediência. Vou dar um exemplo prático. Qual filho, adolescente ou jovem que gosta de lavar louça, levante a mão. Não estão, né? Nenhum filho gosta, ou pelo menos a maioria não gosta de lavar louça. Mas por que faz uma coisa que não quer fazer? Por uma razão. Quem deu a ordem é quem me ama. Isso que é obediência, é fazer uma coisa que você não quer fazer, mas quem deu a ordem é alguém a quem há relacionamento de amor. Então você obedece. Ora, isso é obedecer. Nós não queremos obedecer a Deus em nada, porque Deus só dá a ordem que a gente não quer. Perdoe os seus inimigos. Quem quer perdoar inimigo? Quem quer perdoar corintiano? Me responda uma coisa dessa. Só uma pausa aqui. Na época da pandemia, no auge da pandemia, um amigo meu falou assim, pastor, esse Covid aí, ele é sinal da volta de Jesus. Eu falei, é sinal da volta de Jesus. Jesus falou que vai ter doença. Esse é um dos sinais da vinda de Jesus. Ele todo assustadão. Ele falou, mas esse Covid vai voltar? Eu falei, vai. E forte. Só que tem uma diferença. O Covid que vai vir só vai pegar em corintiano. Aí ele, crente aos pais. Né? Mas é só uma brincadeira, né? Então, ninguém quer obedecer a Deus. Deus só dá ordem que a gente não quer. Por que ele não deu a ordem de amar quem a gente ama? Não vale. Para Deus não vale.
Jesus até falou: "Ó, se você ama o que eu vos amo, não tem graça nenhuma, é obrigação sua, é isso aí mesmo." Por quê? Porque a obediência, ela vai além da nossa vontade. Ora, quando o nosso querido personagem Isaac, ele vai junto com o pai para o culto, e lá ele fica sabendo que ele vai ser o sacrifício, ele aceita de coração, por quê? Porque ele entende que Deus tem que ser obedecido mesmo. Veja, o que Deus falou é isso aí. Eu não quero fazer, não estou disposto a fazer, mas o Senhor me ajude a fazer. Isso é obediência. Veja, vivemos numa geração que não tem mais temor a nada. Vivemos numa geração que ninguém teme mais o pai, a mãe, o professor. Vivemos numa geração que ninguém ouve mais o pastor, o padre. Vivemos uma geração que não está nem aí para Deus. Me desculpe o termo chulo que eu vou falar agora. Para muitos de nós, o que Deus fala não fede nem cheira. Há um texto na Escritura que diz assim, pela boca do profeta Jeremias: "Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma." Então, Jeremias, Deus está falando, Jeremias, põe no caminho, fala para as pessoas o caminho que se deve seguir, e fala para as pessoas, ó, esse caminho é o caminho onde você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos. Não queremos esse caminho. Mas também pus a atalaia sobre vós. O que fazia um atalaia? O atalaia ficava na torre de vigia, quando ele via alguma movimentação, tocava a corneta. Também pus a atalaia sobre vós, dizendo, estais atento ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Como é possível ter um coração tão duro com Deus assim? Essa falta de obediência. Tem outro ainda. Eu descobri que na Bíblia nós temos um profeta nordestino. E é da Bahia. Sabe o que eu disse? É verdade. O nome dele é Sofonias, porque ele tocava sanfona. O profeta Sofonias, olha o que diz o conterrâneo do pastor Rildo. Sofonias: naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos. Os que pensam assim, o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Veja bem, olha o que as pessoas estavam dizendo. Olha, o Senhor disse que se a gente não obedecer a sua palavra, Ele vai vir e vai punir a gente. Aí uma turma dizia o quê? Vai nada, Deus não vai fazer isso não. Deus não vai nem salvar, nem castigar, Deus não vai fazer nada, mas para Isaac, Deus tem que ser obedecido. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa ser uma igreja que tenha a experiência de Isaac. Se a gente não tiver a experiência de Isaac, se nós não formos uma igreja que obedece a Deus, fecha a porta, pastor, acaba com esse ministério. Acaba. Porque uma das maneiras que a igreja glorifica Cristo é ela viver em obediência. A minha esposa gosta do Isaac. Tanto é que a gente deu o nome no nosso segundo filho de Isaac. O Isaac, se você olhar a história da Bíblia, tirando esse fato aqui, Isaac é um sujeito assim, que passa a vida sem graça. Ele não tem problema. Ele não tem ninguém que persegue ele, que faz guerra contra ele. Ele tem um problema com o vizinho. Mas aí todo mundo tem problema com o vizinho.
Não é verdade? Ele cavava um poço, o vizinho vinha e entulhava, o vizinho dos infernos aí. Ele não arranjava confusão com o sujeito, ele era de boa. Não é? Ele vai cavar outro poço em outro lugar, dá água. Aí vai os outros vizinhos de lá e joga entulho no poço. Ele não caça confusão. Aliás, a minha esposa tem uma mensagem maravilhosa sobre isso. A próxima vez é ela que prega daí, viu? A próxima vez é ela que vai pregar. Ela vai falar, como é que é o nome lá? O melhor professor, o poço. Mensagem dela, muito boa. Ele vai para cava outro poço e dá água. Percebe? A bênção persegue Isaac. Ele não vai atrás da bênção. É a bênção que vem atrás dele. E por quê? Porque ele é obediente. A bênção de Deus persegue quem obedece a Deus. Às vezes as pessoas acham que bênção de Deus é um passe de mágica. Bênção de Deus é um trato que você faz com ele. Bênção de Deus vem através de voto. Não! Bênção vem quando a gente obedece. Isaac, quando você diz que acredita em Deus, o que significa para você? Ele vai dizer, Deus é um Deus que tem que ser obedecido. Pai, pode me amarrar. Pode me sacrificar. Eu não acho que eu sou digno, mas se Deus mandou, vamos obedecer a Deus. Percebe como pai e filho trabalham diferente com Deus? Um tem fé, o outro tem obediência. Deus está falando com você? Para terminar esse ponto, Isaac e Jesus foram filhos unigênitos. Isaac e Jesus foram nomeados por Deus. Isaac e Jesus foram oferecidos como holocausto. Isaac e Jesus eram cordeiros sacrificiais. A diferença é que Deus interveio no sacrifício de Isaac e ele veio para sacrificar o seu filho, Jesus Cristo. Jesus disse em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Qual é a segunda experiência? A experiência da obediência. É a experiência de Isaac. Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, ok, eu sou o Deus de Abraão. Qual era a relação que Abraão tinha com Deus e Deus tinha com Abraão? Fé. Em segundo lugar, eu sou o Deus de Isaac. Qual era a ideia de Isaac em relação a Deus? Obediência. Eu deixei o melhor por último, porque o marvado tem que ser em último lugar. O marvado é o que tem em último lugar. O nosso querido Jacó. Jacó, qual é a experiência do Jacó? Jacó tem a experiência do arrependimento. Gênesis 32, versículo 28. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Preste atenção. Jacó tem a experiência do arrependimento. O Jacó é malandro.
O Jacó é uma figura interessante. Quando a gente fala de Jacó, nós estamos falando de um sujeito esperto, o carioca, que é esperto. Se tem um povo brasileiro esperto, é o carioca. E o capixaba também. Veja, a palavra Jacó, eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse. O que significa a palavra Jacó? Quem falou? Quase chamou ele de pilantra. Mas ele era mesmo. Trapaceiro, pilantra, sem vergonha, bandido. Ele era isso mesmo. Mas preste atenção. A palavra Jacó, do hebraico Jacob, olha só, o que ela falou é a interpretação do nome, mas não é bem assim. A palavra Jacob no hebraico significa ele agarra. Qualquer coisa era Jacob. Porque é o que agarra. O que pode agarrar? Sei lá, qualquer coisa. Que segura aí. Uma manivela, uma mão francesa. Isso é agarrar, é segurar. Mas veja, quando ele nasceu o quê? Agarrado no calcanhar do irmão. Então, a palavra Jacob significa aquilo que agarra. Até aí está correto, não tem nada de errado. Mas o enganador é a interpretação que se dá à ação dele. Os irmãos entenderam? Mas eu vou repetir, quem sabe alguém não entendeu. A palavra Jacob significa ele agarra. Chamaram o Jacó de trapaceiro é a interpretação que se dá à ação dele. Porque ele segurou no calcanhar do irmão, puxou o irmão para trás para ficar na frente. Ou seja, o Jacó, ele já nasce com aquela ideia de passar os outros para trás. Isso é de fato pilantragem. E você pode observar que o Jacó, a maior parte da vida de Jacó, ele viveu segurando o calcanhar do irmão. O que ele fez? Ele roubou o direito de primogenitura, praticamente roubou. Ele roubou a bênção do pai. E outra, com uma paulada ele matou, com uma paulada ele matou 2 coelhos. No caso dele, com uma paulada ele pecou 2 vezes. Ele mentiu para o pai e roubou a bênção do irmão. Mas que jeito que não perdoa nem a família? O que é Jacó? Jacó é um sujeito que ele vai ganhando coisas, ele vai comprando, ele vai acumulando bens ilícito. Ele é rico, mas ele não é rico porque ele foi abençoado por Deus. Ele tem posses, ele tem bens, porque ele passou a vida inteira enganando as pessoas. Ele é igual os políticos brasileiros aí, não todos, uma boa parte deles, não é? São ricos não por nada, por dinheiro ilícito. Ou seja, ele passou a vida inteira enganando, mentindo, trapaceando, tudo. Tudo que ele conseguiu na vida de bens foi enganando, foi sendo corrupto, foi corrompendo. A vida dele inteira foi isso. A vida inteira dele foi mentir. Vocês conhecem alguém que mente pra caramba aí? A vida inteira dele foi mentir. A vida inteira dele foi enganar. A vida inteira dele foi fazer coisas horríveis para pegar bens de outras pessoas. Então, ele é um sujeito riquíssimo. Mas sabe, irmãos, pecar cansa. Pecar cansa. Ele chega uma hora da vida dele que olha para a vida dele, pastor Giovanni, e fala: de que adianta eu ter isso aqui? A minha vida é um lixo. Eu sou uma fraude. Eu sou rico, mas não sou. Ele tem crise. Ele tem crise de identidade. Ele tem crise emocional. Ele tem crise espiritual.
Ele tem crise familiar. Ele é um sujeito que passou a vida inteira enganando os outros e conseguindo coisas através do engano. O que ele precisa ter na vida dele? Arrependimento. Veja bem, ele chega um momento na vida dele que ele não aguenta mais a vida que ele leva. Ele olha para a vida dele e fala assim: a minha vida é um lixo. Me desculpe. Ele chega um estágio da vida dele e diz: minha vida é uma porcaria. Eu preciso de me arrepender. Olha o que Jesus disse em Lucas 5,32. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 20:21, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto de referência de Jacó foi a luta com o anjo. Agora eu pergunto para vocês, por que Deus mandou um anjo lutar com Jacó? Não foi sem razão, hein, Paulo? Não foi sem razão. Deus não falou assim: vai lá lutar com aquele infeliz pecador lá. Não. A Bíblia não diz, mas fica implícito que ele estava buscando arrependimento. Quando que aconteceu isso? Quando ele foi encontrar com o irmão dele. Porque ele só trapaceou o irmão, ele só enganou o irmão, ele mentiu para o irmão, ele trapaceou com o irmão, ele enganou o pai, ele fez o diabo. Agora ele está arrependido, ele vai se encontrar. Ele é um cara quebrantado. Agora olha que interessante, ele está lutando com o anjo, e no verso 26 ele diz assim, ó, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, senão... Mas abençoado o que se ele tinha tudo? Abençoado o que se ele tinha bens? Abençoado o que se ele tinha gado? Se ele tinha ovelha? Se ele tinha terreno? Que mais o Jacó queria? Ele só queria uma coisa. Qual era a benção que ele queria? Hã? O que ele queria? Perdão. Irmãos, se tem um fator libertador na vida, chama-se perdão de Deus. A gente pode viver o que quiser. A gente pode ter o que tiver. Se a gente não tiver o perdão de Deus, a gente não tem nada. Jacó tinha tudo o que queria, tinha 2 mulheres. Ter mais de uma mulher no Oriente Médio era sinal de poder. Mas ele não tinha o que era mais precioso. O que ele precisava? Perdão. E o perdão de Deus chega a nós através de uma resposta que a gente dá. Qual é a nossa busca? Arrependimento. E ele fala com o anjo, não te deixarei ir se não me abençoares. Aí tem uns irmãozinhos muito queridos, muito amados, que falam assim, porque você tem que segurar o anjo mesmo, para ele te abençoar. Mas está falando de bênção material, né? Oh, meu Deus, Deus, tem misericórdia desses irmãozinhos que pregam isso. Aliás, tem até uma musiquinha que a gente cantava, Jacó segurou um anjo, amarrou um anjo e não deixou. Você lembra dessa música? Mas a gente canta essa música, a gente canta essa canção num contexto assim de bênção material. Se Jacó ressuscitar hoje, vocês estão cantando essa música para ter bênção material, então vocês não sabem o que aconteceu comigo. Não era isso que eu queria do anjo. Eu queria perdão. Agora, olha que coisa interessante, meus irmãos. Olha lá. Versículo 28. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aí eu falei, mas ele lutou com Deus e Deus perdeu para ele? Não. Vamos lá.
lutaste com Deus e com os homens. Ou seja, ele lutou para ter o perdão de Deus. E ele lutou para ter o perdão do irmão. Os homens que o texto está se referindo aqui é o irmão. Alguns dias antes, ele já tinha se reconciliado com o irmão. Agora ele tinha que se reconciliar com Deus. Lutaste com os homens e com os anjos e prevaleceu. Prevaleceu com Deus e os homens? Não, prevaleceu com ele mesmo. Quem é o objeto do texto? Quem é o objeto principal? Ele, não é Deus nem os homens. Então quem que prevaleceu? Jacó prevaleceu contra quem? Contra ele mesmo. Porque ele venceu a si e venceu os seus pecados. Com os homens e com Deus. Aí, o que acontece com o anjo? Você está arrependido mesmo, viu, Jacó? Então, deixa eu te dar uma marquinha. Vocês que têm filhos com 7, 8 anos, ou netos, como eu e a Jane temos uma neta de 7 anos, pensa numa turma questionadora. Não é, doutora? Criança dessa idade questiona tudo, não é? Você imagina o neto de Jacó fala, vô, por que você está mancando? Aí ele vai dizer, porque o vô era um lixo. E Deus me fez mancar para que eu me lembre todos os dias que eu sou um arrependido. Cada vez que Jacó andava, ele lembrava, sou um arrependido. Essa é a marca que a gente tem que ter na vida cristã. Se Jacó estivesse aqui agora, e a gente perguntasse para ele, Jacó, o que significa crer em Deus para você? Ele responderia, Deus é um Deus que a gente tem que viver em constante arrependimento. É o que a gente precisa. Lutero dizia, nós temos que lembrar do Evangelho todo dia, porque todo dia a gente esquece dele. Todo dia. Jacó levanta, ele vai lembrando que ele é um arrependido diante de Deus. É interessante, não é? Agora, para concluir a mensagem, eu poderia falar mais coisas aqui, mas deixa. Fiz 18 páginas, pastor. Não, vamos adiante aqui. Deixa eu ir passando, deixa eu ir passando. No livro eu não digo, um opúsculo saiu. Lucas 5,31 diz, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E Deus manda o anjo, pode ir, anjo, porque o Jacó está pronto para pedir perdão. Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Para concluir, eu falei no começo desta mensagem das 3 experiências que eles tinham. Qual é a primeira experiência? Fé. Segunda experiência? E a terceira experiência? Arrependimento. Na vida cristã, as 3 estão juntas inversa. Primeiro a gente tem que se arrepender, para depois obedecer, para gerar. Se você perguntar para as esposas deles, o que significa Deus para você? Sara ia dizer, Deus é o Deus do milagre, me fez mãe com 90 anos de idade. Se perguntar para Raquel, o que significa Deus para você? Ela iria dizer, Deus é o Deus que tira a vergonha. Qual é a experiência que você tem com Deus? Se a pessoa perguntar para você, o que significa para você, Ana, dizer que acredita em Deus? O que você responderia?
Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a ter essas experiências na nossa vida, né? Vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela sua palavra, Senhor. E nós precisamos e muito, Senhor, de ter as experiências que esses patriarcas tiveram contigo. De fato, a gente não pode viver nesse mundo sem ter um arrependimento diário, porque todos nós somos pecadores. Nós não podemos viver nesse mundo sem obedecer a Ti. E se a gente não tem condição de obedecer,